Olá, meu nome é Silvia Lopes, eu sou produtora de eventos e esse é o nosso canal aqui no YouTube, onde a gente conversa sobre casamento e comportamento. E o tema que eu trouxe hoje para vocês, que foi um tema que nós fizemos algumas enquetes lá nos nossos stories, são as alianças na cerimônia de casamento. A aliança é o símbolo máximo, de um casamento. Por isso, esse momento de troca de alianças e de entrada também é super importante. Nos últimos anos, em alguns lugares aqui do Brasil, aconteceram algumas alterações e essa entrada foi proibida, A gente não podia mais ter uma entrada das alianças. Os noivos entravam com as alianças na mão. Mas, de uma maneira geral, existem algumas opções quando nós falamos da entrada das alianças na cerimônia de casamento. A mais tradicional delas é quando as crianças entram com as alianças. Algumas entram nas almofadinhas, nas caixinhas, e agora tem vindo aí muitos os buquês naturais, que vêm com ganchinho e as alianças são amarradas ali. É um charme, geralmente acontece na entrada no meio da cerimônia, porque é um momento quando a noiva e o noivo podem presenciar essa entrada e também é um momento mais descontraído, porque a gente já teve a entrada da noiva, então tudo é um pouquinho mais leve e é sempre muito charmoso. Quando vocês optam para que as crianças levem as alianças no casamento, a gente tem que tomar um cuidado. Essas crianças, elas precisam ter idade que elas compreendam o comando, para não acontecer essas histórias catastróficas de alianças que caem, alianças que desaparecem, crianças que desistem na metade do corredor de levar as alianças e interrompe aquele momento, acabam causando um transtorno num dos momentos mais importantes da cerimônia do casamento. Então, mesmo que vocês tenham as crianças pequenininhas, aí eu estou falando de 2 a 3 anos, e depois a gente pode até fazer um outro vídeo conversando sobre a idade ideal para essas crianças serem damas e pajens, caso vocês optem para que as crianças efetivamente levem as alianças do casamento, é importante que elas já sejam maiorzinhas, que tenham cuidado e que entendam perfeitamente o papel delas e a importância deste momento na cerimônia. Um segundo modelo que voltou bastante agora, que eu tenho visto, eu tenho visto não, porque por conta da pandemia a gente tem interrompido aí os casamentos foram adiados, mas os últimos casamentos, e que eu acho uma forma muito charmosa, é quando os avós carregam as alianças, e neste caso pode ser o casal de avós, ou as duas avós, a avó materna e a avó paterna. É sempre muito emocionante, porque o casamento fala de tradição, fala de família, fala de continuidade. Então, acho que os avós carregam esse símbolo aí na sua força máxima. E é sempre muito bonitinho ver as vozinhas carregando as alianças. Neste caso, se vocês escolherem colocar as avós para carregarem as alianças, é importante, que as avós tenham um traje mais cuidado e que vocês preparem os buquês para as avós colocarem as alianças. Não é um buquê de noiva, do tamanho de um buquê de noiva, mas também não é um buquê tão pequeno quanto das crianças, Ele é um buquê um pouquinho maior, pode ser na paleta dos vestidos das avós ou na paleta das cores da festa, e essa aliança é colocada ali amarradinha no buquê. Os avós geralmente entram no meio da cerimônia, cumprimentam os noivos e fazem a entrega das alianças. Para aqueles casais que estão se casando em locais onde não é permitido a entrada das alianças, em alguns locais do Brasil a igreja fez algumas alterações e proibiu, determinou na verdade um número máximo de entradas e não permite a entrada no meio da cerimônia. Nestes casos, o que pode ser feito? Alguns casais, os noivos levam, o noivo leva a aliança dentro do paletó, dentro do bolso, e nesse caso vocês precisam cuidar, não coloquem as alianças na caixinha, porque geralmente marca o paletó. O ideal é que vocês coloquem dentro dos saquinhos, que as joalherias disponibilizam para que as alianças fiquem, ou então de uma forma a forma que eu acho mais bonita e mais ritualizada é quando o casal entra com a aliança na mão de noivos,
tanto a noiva quanto o noivo entram com as alianças na mão e durante a celebração, no momento da troca das alianças, eles colocam na mão esquerda, né, fazendo essa troca simbólica. Essa é uma alternativa muito bonita, né, cheia de significado para aqueles que não podem ter essa entrada no casamento ou até para aqueles que podem, mas gostam, né, dessa parte do rito e também podem aderir a esse gesto. Por último, né, não tão convencional, mas vindo aí com bastante força também, os pets que carregam as alianças, né? Quantas cenas lindas, né? E também algumas um pouco desastrosas a gente tem visto aí com os cachorrinhos trazendo as alianças. A gente já teve até pitbull carregando aliança, até um pitbull que eu já conto para vocês, extremamente comportado e foi um dos que menos deu trabalho. Mas quando vocês optam por fazer esse charme, né, de serem, né, pais de pet, o pet carregar as alianças, vocês precisam ter um cuidado máximo e não podem colocar as alianças verdadeiras para o bichinho carregar. Por mais que tenham crianças acompanhando, alguém, né, que conduz esse pet, vocês não podem deixar as alianças com ele porque é um animal, né? Ele tem um instinto, né? Vai que alguém brinca, no meio do caminho ele desiste da função dele, né? E acarreta aí um estrago, um desastre no meio da cerimônia de casamento. Neste caso, o que vocês devem fazer? Coloca né, uma aliança simbólica ou façam somente a entrada simbólica, mas deixem as alianças aos cuidados dos noivos, do noivo ou do celebrante. Não tem como vocês colocarem as alianças verdadeiras amarradas nos pets. É um prenúncio de desastre. E outro ponto importante que eu sempre coloco para vocês em relação às alianças, a gente que trabalha com casamentos, a gente ouve muitos casos, né? Nós já tivemos uma situação dos noivos, né, que esqueceram as alianças, então é sempre importante vocês delegarem, né, para alguém da família, né, lembre o noivo de levar as alianças. E uma colega nossa uma vez nos contou uma história muito complicada. As alianças sumiram antes da celebração. Elas estavam dispostas numa bancada, dentro, né, de uma cestinha, para todos, né, se preparando para a entrada, padrinhos e os pais, e de repente essa aliança desapareceu. Então vocês realmente não podem vacilar, tem que ter cuidado, né, porque a gente nunca sabe da índole de quem está ali por perto, né. E nesse casamento em específico, eles precisaram emprestar uma aliança, né, para fazer o rito, para fazer todo o símbolo, causou, né, sempre causa uma tristeza, imagina, né, ter aliança furtada antes do casamento. Então essas situações elas precisam ser cuidadas e ao máximo evitadas. Fica aí as nossas dicas para vocês sobre quem, né, deve levar as alianças no casamento. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo.